O efeito Trump vem deixando analistas de cabelo em pé sem saber interpretar todos os sinais, muitas vezes contraditórios, sobre o que está realmente acontecendo macroeconomicamente falando após a entrada do Trump. Então você tem vários que acham que vai explodir a inflação por conta de medidas específicas e também como ele está se separando, né, do resto do mundo, num mundo cada vez mais desglobalizado, mas ao mesmo tempo existem outras forças que estão agindo. E o que eu quero passar para você foi um excelente resumo feito por uma pessoa também que eu respeito bastante, que é o Michael Kao. Ele deu uma entrevista num canal chamado Wealthian, eu vou colocar aqui também na descrição, se você não conhece ele, é muito interessante, ele tem um Substack muito bom, e que falou da seguinte coisa: hoje um analista macroeconômico, ele está completamente confuso em relação ao que fazer. Eu vou comprar ações, eu vou comprar bonds, eu vou mudar a minha posição, para que lado que a economia está indo? Está literalmente uma grande confusão, e às vezes você precisa ser honesto em relação a isso, porque é como eu falei, desde a entrada do Trump, a quantidade de medidas sendo feitas simultaneamente e com alto impacto para mudar os mercados está sendo tão grande que essa liquidez do mundo realmente é como se fosse ali 30 crianças batendo braço, batendo perna na piscina, fazendo ondas para todos os lados e uma completa bagunça, sem ter uma direção definida. E é isso que os mercados gostam, aquela definição para você poder surfar naquela onda e pegar ali um bull market, né, que é o que o mercado espera para que você possa crescer de forma estável, que é o que aconteceu, né, no final do governo passado, principalmente nos últimos 2 anos, você praticamente não teve grandes eventos. Só que agora não, agora a coisa mudou completamente. E ele fez uma lista meio que fazendo os contrabalanços de todas as forças que, na verdade, são inflacionárias, que o Trump propõe e que vão aumentar, pelo menos ou seja, preços, mas também a base monetária. Tem 2 tipos de inflação, né, para quem me acompanha aqui. Mas ele é um efeito só monetário, mas muitas vezes o preço subindo também é confundido com inflação. E você também tem a parte contrária, que é da deflação, que é a deflação ruim, que também seria monetária, onde você para a circulação e você destrói demanda. Então, o que o Kao vai falar aqui seria uma coisa de destruição de demanda. Então, vamos lá. Na entrevista, ele falou coisas bem interessantes na parte deflacionária. Então, o que significa isso? Você criando um efeito ou alívio de custos, mas principalmente de você começar a arrefecer a máquina da economia, né? Então, muito mais na destruição de demanda, como eu falei. A desregulamentação seria o primeiro fator. Então, a quantidade de regulamentações que são feitas, elas aumentam gastos públicos, que aumentam ali a atividade, né? Que você tem que gastar isso em algum lugar. E quando você desregulamenta, você também baixa isso, e isso pode, ele acredita que reduzir as regulamentações pode ter um efeito deflacionário. E aí, o segundo fator seria o corte de custos, que é exatamente ali, o Doge, toda aquela coisa do Elon Musk, né? Então, ele também concorda que cortar custos no governo também cria uma força deflacionária, segurando aí essa bomba que os Estados Unidos vem criando. Agora, por outro lado, você tem a redução das agências governamentais. Então, ao fazer isso, cortando, né, exatamente ele está cortando muito na parte dos servidores públicos, essa medida pode reduzir o peso fiscal e isso também cria um impacto deflacionário na economia americana. E o quarto ponto que ele trouxe, isso tudo ele é lendo de um relatório específico, né, específico que ele pegou, seria baixar os preços do petróleo e gás. E isso é um dos componentes, né, uma das principais medidas que, caso ele consiga, vai fazer com que você dê uma segurada forte, né, criando, no mínimo, uma desinflação, mas seria uma força deflacionária, porque energia é um insumo crucial para a economia e ele impacta em vários setores, certo? Então isso fica bastante fácil de entender. Agora, vamos para o outro lado da equação, onde que, segundo aquela tabela que ele estava vendo ali de uma análise, da qual ele até discordou um pouco, eu vou falar aqui, foi considerado como inflacionário. O número 1 tem a questão das deportações. Então, o relatório que ele pegou mostrou ali que deportações seriam inflacionárias a partir do momento em que você tem
menos trabalhadores, certo? A mão de obra barata, principalmente dos imigrantes ilegais, não estaria mais disponível, ou seja, você teria fatalmente uma escassez e, obviamente, aumento do valor da mão de obra americana. Só que aí o Michael Kahl discorda parcialmente dessa parte da lista, porque existe também outras forças dentro dessa questão que vão trabalhar contra a força inflacionária. Então, por exemplo, embora você tenha uma redução da oferta de trabalho, o que poderia pressionar ali salários para cima, né, e ser inflacionário, também existe um efeito deflacionário no sentido de que os trabalhadores imigrantes que não estão mais lá criam também uma menor demanda por moradia. E nós já estamos num problema gigantesco no mercado imobiliário americano, com um mercado praticamente congelado, onde os compradores não conseguem comprar porque os juros estão muito altos e os vendedores não querem baixar seus preços porque eles vão ter que fazer um corte tão grande que eles preferem nem vender, mas muitos estão sendo obrigados a fazer isso. Então você está aumentando bastante o efeito deflacionário já baseado no mercado. Então, com as deportações, você aumentaria mais ainda esse efeito. E na opinião dele, essa política teria um efeito misto, você tem o inflacionário mais o deflacionário, só que se você contrabalancear os dois, ela ficaria meio que net deflacionário, ou seja, um pouco mais deflacionário do que inflacionário. Mas vamos lá. O segundo ponto que foi trazido como inflacionário seriam as tarifas. Só que as tarifas também têm um componente que são que são compostos, né? Que é difícil de você entender. E a discussão na internet hoje cria toda uma briga de não, tarifa é uma coisa, é tiro no pé, vai deixar o produto mais caro. Você não pode pensar de outra forma, ele tem que ser inflacionário. E é óbvio que sobe o preço e quem vai pagar são os americanos. Isso tudo é óbvio. Porém, o que se perde ali na discussão das tarifas é o fato do que acontece no longo prazo, porque tarifas elas são utilizadas como uma técnica de mudança de comportamento da demanda, ou seja, o fato de você ter imediatamente um produto que vai ficar mais caro 25%, 50% ou até 100% vai fazer com que o consumidor mude em relação ao seu hábito de compra, fazendo com que ele use ele comece a comprar cada vez menos aquilo e reduz o consumo daqueles bens importados para tentar, obviamente, o objetivo é você tentar incentivar a produção interna. Então, no longo prazo, isso acaba se tornando algo deflacionário porque ele muda o comportamento das pessoas comprando cada vez menos aquilo ou pegando aquele dinheiro que seria usado para comprar isso e deixa de comprar outras coisas, certo? Ou você mantém aquilo e para de comprar outras coisas, ou você para de comprar aquilo para colocar em outras coisas. Então você cria totalmente uma mudança, né, no seu padrão de consumo e isso ao longo do tempo acaba sendo deflacionário também, na opinião do Michael Kahl. Agora, quando você tem a terceira medida que foi falada aqui como inflacionária, seriam os cortes de impostos e a desglobalização. Então, esses dois pontos, né, 3 e 4, na verdade, todos eles criam esses de fato, são inflacionários. Porque se você tem cortes de impostos, você obviamente vai dar, e principalmente para a parcela mais baixa da população, né, de renda mais baixa, ele aumenta imediatamente o consumo, certo? Você investe menos e consome mais com aquela renda extra que você recebeu. Agora, a globalização, o efeito de você quebrar a globalização, né, que agora a desglobalização, a falta de cooperação, faz com que justamente toda a cadeia de suprimentos que nós conhecemos, que é extremamente eficiente, fique cada vez mais restrita, fica cada vez mais seletiva, tenha cada vez mais fricções. E tudo isso deixa frete mais caro, seguro mais caro, os tempos são muito mais longos, né, fazendo com que empresas exijam muito mais planejamento para poder lidar com aquilo, e tudo isso acaba tornando a produção dos equipamentos ou dos produtos de consumo, bem de consumo, mais caros para todos. Ou seja, na conclusão, você está vendo ali que são 4 forças que foram descritas como deflacionárias, com as quais o Michael Kahl concorda, e outras 4 forças inflacionárias, das quais o Michael Kahl discorda de 2, o que até faz sentido, porque elas estão um pouco mais complexas.
como a parte da imigração e a parte das tarifas. Então, com base nessa análise, essas políticas do Trump 2.0, digamos assim, elas, na opinião deles, seriam mais deflacionárias do que inflacionárias se você colocar os dois no balanço, certo? Então, 6 dos 8 fatores listados seriam potencialmente deflacionários. Só que o mais interessante é o seguinte, ok, se você tem essa opinião, por que você não vai lá e começa a comprar bonds, por exemplo, né? Títulos da dívida pública americana? Porque aí você tem a expectativa de que a inflação vai ficar mais baixa no futuro e, obviamente, os juros vão ficar também mais baixos no futuro, fazendo com que o valor dos bonds subam no futuro. Essa é a dinâmica de quem compra bonds e está esperando ali por algum tipo de problema na economia. Só que aí vem a grande questão. Apesar de você ter esse tipo de análise, os efeitos do peso de cada um desses fatores está completamente indefinido, não dando uma clareza, uma segurança para você começar a ter uma posição. E essa é exatamente a posição de centenas de milhares de analistas ao redor do mundo tentando entender qual que é a regra do jogo, quais são as medidas que estão passando ou não passando, e algumas delas têm efeitos mais rápidos do que outros, fazendo com que você crie cada vez mais confusões, algo até parecido com o efeito da pandemia, né? Extremamente artificial, e você tinha lugares que fechavam, fazendo que os preços subissem, outros lugares que abriam, e aí você tinha uma quebra completa na cadeia de suprimentos, fazendo com que várias ondas e diferentes direções vão sendo criadas. E é uma das perguntas, inclusive, que eu recebo, né? Eu vou trabalhando ali com pessoas, eles querem saber qual que é o tipo de alocação, o que eu faço, como que eu invisto nos Estados Unidos, ou como que eu protejo me protejo nessa situação estando no Brasil. E aí, obviamente, que isso depende da situação de cada pessoa. Eu vou guiando, é uma coisa que você pode entrar em contato também comigo, caso você queira algo parecido, mas obviamente que é um momento de cautela, é um momento que às vezes não fazer nada pode até ser melhor do que tentar fazer alguma coisa, justamente porque todo mundo está esperando quais são as regras do jogo. Então o Trump 2.0 ele está bem diferente do que você via anteriormente, com medidas muito mais rápidas, mas que elas estão mostrando para o mercado cada vez mais que aquilo que às vezes era considerado um pouco mais maluco, na verdade está acontecendo. E até, pegando ali o meu capítulo passado falando do Michael Avery, você está numa posição onde as pessoas, o mercado está pagando para ver, mas cada vez mais ele está vendo que as coisas de fato estão acontecendo. E a maioria do mercado não precificou para o choque que vai continuar acontecendo cada vez mais nesse governo.